O que fazer quando a gente percebe que um familiar mais velho está começando a ficar esquecido? Olha, hoje nosso papo é sobre um assunto muito importante e para muitas famílias bem delicado. O que fazer quando a gente percebe que um familiar mais velho está começando a ficar esquecido? É uma preocupação enorme e a gente vai entender juntos por que aquela primeira ideia que surge, as palavras cruzadas, talvez não seja bem a solução completa. Essa frase, nossa, ela diz tudo, né? Resume um sentimento muito comum. Aquela dúvida se a gente está exagerando, o medo de não estar fazendo o suficiente. É uma angústia que muitos cuidadores sentem, muitas vezes sozinhos. Então, no meio dessa preocupação toda, qual que costuma ser a primeira atitude que as pessoas tomam para tentar ajudar? A resposta é quase um clássico. Exato, as palavras cruzadas. E faz todo o sentido, né? É algo acessível, todo mundo conhece e parece um ótimo exercício para a mente. E sim, de fato ajuda bastante na parte da linguagem. Mas a pergunta é, será que só isso dá conta do recado? E essa é a grande questão. Palavras cruzadas são o começo, sem dúvida. Mas o que a gente sabe hoje é que para manter o cérebro ativo de verdade, é preciso ir muito além. A frustração que tantas famílias sentem pode estar justamente aí. Para entender melhor por que uma única atividade não resolve, vamos usar uma imagem que ajuda muito a visualizar a situação, a metáfora do jardim e da flor. Pensa assim, o cérebro é um jardim imenso, cheio de plantas, flores, árvores de todos os tipos. Fazer só palavras cruzadas é como ir lá nesse jardim e regar uma única florzinha, esperando que o jardim inteiro fique viçoso. Não vai funcionar, certo? Cada parte do jardim precisa de um cuidado diferente. E aqui fica ainda mais claro. De um lado, a gente tem a palavra cruzada, que foca principalmente na linguagem. Do outro, o nosso cérebro, que é uma máquina complexa e precisa de estímulos para a memória, para a atenção, para o planejamento, para o raciocínio. É um universo de coisas. A diferença é gritante. E essa parte é muito importante para aliviar um peso das costas de quem cuida. Se mesmo com todo esforço a confusão continua, não quer dizer que o cuidado está falhando. Quer dizer que talvez o estímulo simplesmente não seja o mais adequado para a necessidade daquele cérebro. Então tá, o que o nosso cérebro realmente precisa para se manter forte, para continuar criando conexões, mesmo com o passar dos anos? O que a ciência diz? A resposta está nesse conceito que é simplesmente incrível, a neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma peça estática que só se desgasta. Pelo contrário, ele consegue criar novos caminhos, fortalecer conexões a vida toda. Mas, para isso acontecer, ele precisa do empurrãozinho certo. E qual é esse estímulo? É variedade. Pensa que é como sair de uma estrada reta e sem graça e pegar um caminho novo, cheio de curvas, de paisagens diferentes. É isso que tira o cérebro do piloto automático e faz a neuroplasticidade acontecer de verdade. E como a gente percebe que algo mudou? Geralmente, os sinais são sutis, aparecem no dia a dia. Uma confusão na hora de fazer aquela receita de sempre, uma dificuldade para achar um produto que compra toda semana no mercado, ou até perder a vontade de fazer coisas que antes adorava. São pequenas pistas, mas que dizem muito. Ok, então, se as palavras cruzadas não são a solução completa, qual é o verdadeiro primeiro passo quando a gente nota esses sinais? A resposta é agir, e agir rápido. O tempo, nesse caso, é o fator mais precioso que existe. Quanto antes a gente busca um entendimento, uma ajuda, maiores são as chances de preservar a autonomia e a qualidade de vida de quem a gente ama. E o cuidado que funciona não se baseia em achismo. Ele segue um caminho bem claro. Primeiro, uma avaliação profissional para entender o que está acontecendo. Depois, identificar quais habilidades ainda estão boas e quais precisam de um reforço. E com base nisso, criar um plano de ação totalmente personalizado. É aqui que está o pulo do gato. Em vez de exercícios genéricos de prateleira, uma abordagem profissional cria um plano sob medida, que leva em conta a história, a rotina da pessoa, com atividades que trabalham várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. E isso nos leva a um ponto fundamental. Buscar ajuda especializada não é desistir. Muito pelo contrário. É uma forma de potencializar o cuidado. Essa frase muda a perspectiva de tudo. Buscar ajuda não é transferir a responsabilidade, é aprimorar o cuidado, é juntar o amor e a dedicação da família com a orientação, a segurança e o conhecimento da ciência. Ou seja, o ponto central é este. Em vez de ficar tentando acertar o alvo no escuro, o cuidado eficaz começa com uma avaliação profissional. Começa com um mapa claro para entender exatamente o que está acontecendo e como ajudar da melhor forma possível. E fica essa reflexão final. Quando o assunto é a saúde e o bem-estar de quem a gente ama, por que adivinhar? O caminho mais seguro, mais amoroso, é sempre o do conhecimento, da estratégia. Isso sim faz toda a diferença.